E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução de mais uma questão, agora a questão de número 17, tá? Ela nos diz o seguinte: leia o seguinte texto. Nesta função, m0 e c são constantes, sendo m uma variável dependente de v. Quanto ao domínio de validade dessa função, aí você começa a se perguntar que função, né? É correto afirmar que ela está definida apenas para valores de v, para os quais a diferença v menos c é necessariamente o que aqui? Então, pessoal, aqui a gente vê claramente que se trata de uma questão que deverá ser anulada, porque simplesmente está falando sobre uma função que não foi dada e sobre um texto que não tem. Eu estou aberto aqui, né? Estou com a prova aberta, o PDF mesmo da prova do SSA. E aí o que é que a gente nota? Que esse texto que era para estar na questão 17, ele está aqui na questão 18. O texto que era para estar lá é esse daqui, ó. Então houve algum erro aí de formatação e isso vai fazer com que, com certeza, essa questão 17 seja anulada. Assim como a questão 18 também deverá ser anulada, porque o texto vai estar no meio da questão 18 e não tem nada a ver com ela, tá? Então, assim, claro, se esse texto tivesse na posição correta, daria para responder a questão? Aí daria, né? Assim como a 18, a gente vai ver no próximo vídeo. Então, a questão 17 foi anulada. Se você quiser, já pode passar para a 18. Mas eu vou responder a questão 17, supondo que esse texto aqui estivesse na posição correta, tá? Eu não sei se você é uma pessoa que fez SSA em 2022, que é essa prova, você vai fazer em 2023, e poderia cair uma questão nesse estilo em 2023, tá? E você vai poder saber como é que faz. Então vamos lá. Leia o seguinte texto. E aí o texto é esse que eu circulei de vermelho aqui embaixo, que é o que eu vou ler, tá? Sabemos que a massa é a medida da inércia de um corpo. Assim, seja m0 a massa de um corpo em repouso em relação ao sistema de referência inercial e m sua massa quando dotado de velocidade v. As massas m e m0 relacionam-se aí agora sim, por meio dessa função, tá? E aí diz o seguinte, agora volta lá para cima. Nessa função, m0 e c são constantes, sendo m uma variável dependente de v. Ou seja, se eu mudar o valor de v, eu vou mudar o valor de m. Quanto ao domínio de validade dessa função, então olha a pergunta que está sendo feita, tá? O domínio de validade dessa função, é sobre o domínio dela que está sendo perguntado. É correto afirmar que ela está definida apenas para valores de v para os quais a diferença, então a gente vai estar interessado nisso, na diferença de v menos c é necessariamente o quê? Aí não positiva. Algumas pessoas confundem aqui, tá, pessoal? Uma curiosidade só. Não positiva e negativa, não é a mesma coisa, não? Não. Não positiva inclui o zero, porque o zero não é nem positivo nem negativo, tá? E quando eu digo negativo, aí não inclui o zero, beleza? Porque eu estou dizendo que tem que ter um sinal de menos. Quando eu digo que não é positivo, basta dizer que não tem um sinal de mais. Como o zero não tem nenhum nem outro, ele entra, tá? Então essa é a diferença aqui. Então vamos lá. A pergunta é sobre domínio. A gente vê que esse número aqui ele é constante. Onde eu puxar a seta aqui é constante, né? M0 é constante. Esse 1 aqui é constante. Ele não muda nunca. E esse C aqui é constante. Então realmente a única coisa que pode, tudo isso aqui é constante. A única coisa que pode variar aqui é o V. E quando a gente olha, a gente tem aqui uma fração, tá? Então a primeira coisa, quando a gente tem uma função onde ela é definida por uma fração, a gente lembrar de uma das coisas básicas da matemática, né? Que é impossível, em matemática, a gente dividir por zero. Concorda? Não tem como dividir por zero. Então, significa que o resultado desse denominador não pode ser zero. E a gente vê também ali que a gente tem uma raiz quadrada, tá? A gente tem uma raiz quadrada. E a gente sabe que raiz quadrada, a gente só pode tirar de número que não é negativo. Isso, claro, dentro do conjunto dos números reais, tá?
Então a gente sabe que para tirar uma raiz tem que ser zero ou maior. Então precisa ser maior ou igual a zero. Então toda essa raiz, que eu vou grifar de vermelho aqui, ó, toda essa raiz, ela precisa ser maior ou igual a zero, pela condição da raiz. Mas se for zero, embora exista a raiz de zero, porque é zero, eu vou estar dividindo por zero. Então, eu tenho que achar uma condição que sirva tanto para a raiz quadrada quanto para a fração. Então, se maior ou igual a zero serve para a raiz, mas não serve para a fração, então eu vou ter que pegar apenas maior que zero. Porque se for maior que zero, vai servir para a raiz, porque eu posso tirar a raiz de um número maior que zero. E também vai servir para a fração, porque se é maior que zero, é porque não é zero. Tá? Então a gente sabe então que o resultado dessa raiz ela tem que ser maior que zero. O que significa que quando eu fizer, vou fazer aqui embaixo, tá pessoal? No espaço da questão 18 mesmo, porque está sem espaço na questão 17 lá. Estou falando desse texto aqui, tá? Que seria da 17. Então eu sei que quando eu fizer 1 menos v ao quadrado dividido por c ao quadrado, isso tem que ser um número maior que zero, concorda? E aqui eu vou mais além. Para que, se o v for igual ao c, pensa comigo, se o v for igual ao c, o que é que vai acontecer aqui? Quando eu fizer ele ao quadrado e o c ao quadrado, vai dar o mesmo resultado. Então, quando eu dividir um pelo outro, a minha raiz vai ficar assim, né? 1 menos 1, que vai ser igual a zero. E se o v for igual ao c, eu vou ter no final a raiz quadrada de zero. Tá claro isso? Se o v for maior que o c, vamos pensar o que é que acontece aqui. Imagine, eu vou pegar números pequenos, tá? Para ficar claro. Vamos supor que o v seja 3 e que o c seja 2. Quando eu fizer 3 ao quadrado, dá 9. 2 ao quadrado dá 4. Quando eu dividir 9 por 4, então eu vou ter aqui 1 menos um número que é maior que 1, concorda? Então vai ser 1 menos um número que é maior que 1. E quando eu fizer 1 menos um número que é maior que 1, significa que eu vou ter um número aqui que é menor que 0. Tá claro isso? Então eu vou estar tirando a raiz de um número que é menor que 0. Então significa que o v ele não pode ser maior do que o c, porque não existe raiz quadrada de número menor que 0. Então a única opção que tem aqui é o v ser menor do que o c. E ver se faz sentido. Agora vamos pensar no contrário. O v vai ser 2 e o c vai ser 3. Quando eu fizer 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então aqui eu vou ter 1 menos 4 dividido por 9. Que eu posso não saber quanto é, mas eu sei que é menor que 1. Então quando eu fizer 1 menos um número que é menor que 1, eu sei que o resultado vai dar maior que 0. E eu já sabia que eu queria que desse maior que 0, essa raiz. Então essa condição aqui, ó, do v ser menor que o c, é a condição que precisa acontecer para que seja maior que 0 o resultado dessa raiz. Então eu já sei que o v ele é menor que o c. Tá? Independente de eu não sei exatamente qual é o valor de cada um, mas eu sei que um é menor que o outro, o v é menor que o c. E a pergunta lá é a diferença v menos c. Então imagina agora se eu faço v menos c. Eu sei que v ele é um número menor, consequentemente o c vai ser um número maior. Então se eu pego um número menor e tiro dele um que é maior do que ele, então o que é que eu posso afirmar sobre esse resultado? Que vai dar um resultado negativo. Não pode nem sequer dar zero, tá? Daria zero se eles fossem iguais. Mas já vai ser negativo. Então a alternativa correta seria a letra D, se esse texto tivesse colocado na posição correta. Como ele não está, a questão vai ter que ser anulada, de certeza aqui, tá? Porque não tem como você adivinhar isso, tá? Na hora da prova também a questão tem que estar clara, tá? Então isso é um fato. Aqui não está claro, porque o texto não está na posição correta, vai ter que ser anulado. Beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, posta nos comentários, tá? Então valeu e até a próxima questão. Um abraço.